Olá, juvenis, bom dia e a paz do Senhor a todos vocês. Que alegria poder estar aqui com vocês em mais esta manhã de domingo. Então, você que está aí, seja muito bem-vindo. Você que é visitante, coloque aí no chat, se manifeste ou nos comentários como você chegou até aqui, como você conheceu este canal, esta classe. Seja muito bem-vindo. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Mas e você que já é aluno e aluna e são matriculados da EBD da ADME, não deixe de colocar a sua presença aí no chat ou nos comentários, tá bom? Conto com a sua participação, interaja com a gente no chat. Os professores estão aí para tirar as dúvidas de vocês. Que vocês possam ter uma manhã de muito aprendizado, uma manhã gloriosa. E eu creio que o Senhor vai falar com cada um de vocês neste dia. Mais um recadinho importante, você que está aí, eu espero que já esteja com a sua lista, com uma Bíblia, com uma caneta para você anotar, para você grifar o que for de muito importante na aula. Não deixe de fazer isso para a gente poder frisar as informações. Mas outra coisa, não fique sentadinho ou deitado na cama assistindo o seu celular, não. Porque você pode, né, talvez tirar aquele sono, né, aquele cochilinho, né? Nem que seja por 10 segundos, gente, por favor. Prepare um ambiente que você possa estar mais acordado, cadeirinha perto de uma mesa, com um copinho de café, tá bom? Fique aí, é uma manhã graciosa para a gente poder aprender. Então, na lição de hoje, a gente vai falar sobre a justiça de Deus. Na lição de número 5 da nossa revista da CPD, da revista dos juvenis. E o que é interessante, juvenis, é que nas outras lições que foram passadas a vocês, nas últimas 4 lições, a gente falou sobre a queda, a gente falou sobre as consequências da queda, e dentro das consequências da queda, a gente teve aquela abrangência, né? Que a gente falou sobre a consequência da queda, tanto na natureza, não apenas na criação, vamos dizer, homem e mulher, mas em toda a criação de Deus, tanto natureza como coisas do universo. Todas as coisas que Deus criou sofreram um impacto negativo por conta do pecado, desse câncer, desse mal. Então, a gente fez esse apanhado de consequências que o pecado trouxe, falamos sobre a seriedade do pecado, sobre a seriedade da queda, as consequências da mesma, até as lições de número 4. Mas a partir de hoje, a gente vai entrar no ponto da revista muito interessante. A gente vai começar a falar sobre a obra de Deus, a obra salvífica de Deus para resgatar, para restaurar a humanidade caída. E é interessantíssimo que nessa lição, justiça de Deus. E hoje, no dia 31 de outubro, a gente comemora a Reforma Protestante, pessoal. Para você que já está alinhado aí com a história, vocês juvenis que participaram aí do teatro aqui da Igreja Marcas do Evangelho, sobre a Reforma Protestante do ano passado. E o que é muito interessante é que o versículo que o Martinho Lutero mais falava era que o justo, ele vive pela fé. E não tão pertinente, né? Hoje nós vamos falar sobre a justiça de Deus e o dia hoje da Reforma Protestante. E vamos falar como nós, como criaturas de Deus, e se nós somos criaturas dele, e se nós nos entregamos a ele, somos servos dele. Então nós, como servos dele, temos que ser servos da justiça. E eu falarei um pouco melhor disso ao decorrer da lição. Mas fique aí comigo, pois o Senhor tem grandes coisas para falar ao seu coração. Mas vamos lá. O textuário de hoje, ele diz o seguinte. Ele está lá em Atos, capítulo 17, verso 31, que diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Que maravilha, né? De quem será que está falando? Todos vocês sabem. Coloca no chat. É claro que vocês sabem que está falando aqui de Jesus.
Bom, na introdução diz que nesta lição o assunto constitui-se da mais alta importância, pois a compreensão da justiça de Deus abrirá as portas para o íntimo relacionamento com o Criador. Nada se baseia em méritos humanos, tudo vem de Deus. E nós veremos que a justiça própria não pode ser alegada perante Deus. A única solução para o homem é aceitar o Deus da justiça e ser defendido por Jesus. A graça que provém da cruz do Calvário, diante da justiça de Deus, não podemos perder o nosso senso divino de justiça. Vamos então, pessoal, fazer uma oração para a gente poder prosseguir com esta lição, para que o Senhor venha preparar o nosso coração, a nossa mente, para poder entender mais um pouquinho, mais uma porção que o Senhor tem a falar conosco. Vamos lá, ore comigo de onde você está. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te agradecemos e te louvamos por mais esta graciosa oportunidade que o Senhor nos deu, de estarmos mais uma vez aprendendo um pouco mais da tua palavra. Eu te peço que o Senhor possa abençoar cada um que está acompanhando esta aula, cada um dos alunos matriculados e aqueles que estão nos visitando nesta manhã, que o Senhor possa trazer sobre eles a tua graça poderosa, restauradora, que cada coração nesta manhã que encontra-se desanimado, que talvez encontra cansado, que o Senhor possa trazer cura e restauração neste dia, que a tua palavra, que é mais profunda, que é mais penetrante que espada de dois gumes, possa invadir e irradiar os corações mais endurecidos neste dia. Que o nome de Jesus seja glorificado nesta manhã, que o Senhor nos use para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, pessoal, na nossa leitura bíblica em classe, a gente está aqui e analisa que nós estamos em Romanos, capítulo 2, versículo de 1 a 8 e 11 a 13. Eu não vou ler todo esse contexto. Eu vou ler apenas alguns versículos para a gente poder inteirar melhor sobre o assunto da aula, mas eu vou, no decorrer da lição, falar os outros versículos, tá bom? Que vai fazer muito mais sentido para os assuntos que eu vou tratar aqui. Então, diz assim, vamos ler o versículo 1, que diz assim: portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque o que condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juiz de Deus é a segunda verdade sobre os que tais coisas fazem. E vamos ler também o versículo 11 e 11, que diz assim, porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos que são sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Interessantíssimo esses versículos. A carta de Romanos é fantástica. Se você não leu toda, separe um momento para você ler a carta de Romanos inteira, porque ela é uma carta, pessoal, que é uma carta, vamos dizer assim, que a gente analisa como uma carta, de fato, uma das mais teológicas que tem. Porque ela fala sobre queda, ela fala sobre redenção, justificação, consumação, ela fala sobre glorificação, ela fala sobre todo tipo de assunto, que são assuntos maravilhosos que a gente precisa estar inteirados, para nós termos uma fé firme. Mas, afinal, o que é a justiça de Deus? O que é justiça? O que seria esse termo? Já se perguntaram sobre isso? Vocês já fizeram uma pesquisa antes de ter essa lição com este tema? Talvez sim, talvez não, mas acredito que a maioria de vocês estão conhecendo melhor esses temas por conta do nosso tema da nossa revista, né? Desse trimestre. Mas vamos lá, o que seria justiça? No nosso ponto aqui 1, fala que existem vários conceitos de justiça. Há várias acepções do uso dessa palavra, tanto nos termos filosóficos, tanto nos termos jurídicos. Então, a gente aqui nesse primeiro ponto, o que seria justiça de acordo com leis? O que seria justiça de acordo com uma concepção filosófica e ideológica?
Então, justiça seria você aplicar aquilo que é justo, correto. Justiça seria você aplicar aquilo que está dentro de uma lei que foi criada para uma sociedade viver de maneira harmoniosa, equilibrada. Então, dentro desses dois polos, existem desequilíbrios. Já começamos aí. Porque talvez, para uma pessoa que entenda, seja no campo mais filosófico e ideológico, talvez para ela é uma coisa justa, para outra que está dentro de uma lei jurídica não seja justa. Porque aí vai de opções diferentes. Porque a gente percebe nesse primeiro ponto, já de falando que há diferença, porque a gente quer defender uma igualdade, liberdade a todos, que se há esse desequilíbrio, se para uma pessoa algo é justo e para outra já não é justo, a gente percebe, mais uma vez, esse desequilíbrio na humanidade por conta do pecado. Então, o que é interessante a gente é que a gente vai analisar nessa são uma justiça da humanidade, uma justiça, principalmente uma justiça divina, porque é a justiça que é o tema da nossa lição. Mas vamos pensar por o seguinte. Pensa aí comigo e eu peço que você responda aí no chat. Vamos lá. A gente está falando sobre justiça, ok? Sim, estamos falando sobre justiça. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Se nós estamos em uma sociedade e nessa sociedade existem leis a cumprir, jurídicas, leis que se alguém transgredi-las, será punido de alguma maneira. Mas como nós estamos inseridos numa sociedade onde homens criaram essas leis, homens que foram manchados e contaminados pela natureza caída, né? Natureza pecaminosa. Como eles criarão? Como eles foram capazes de criar leis que aparentemente podem ser justas para punir pessoas que transgridem as mesmas? Coloque aí no chat. Como é possível homens com a natureza caída, com a natureza pecaminosa, criarem leis que aparentemente parecem ser boas e justas para punir aqueles que as transgridem? Coloque aí, como que isso é possível? Porque a gente estudou nas outras lições sobre a questão da queda, das consequências da queda. E a consequência da queda, a principal é a consequência espiritual, que a humanidade, que os homens fecham os olhos para Deus e abrem os olhos para o pecado, não é verdade? E quando isso acontece, quando há essa quebra do relacionamento com Deus, todas as faculdades do homem, todas as faculdades do ser humano são afetadas. Porque se a faculdade, se a área principal do homem, que é a sua alma, que é o seu espírito, que é o seu relacionamento com Deus é quebrado, que essa aliança é desfeita, então todas as outras serão prejudicadas. Então, como que é possível? Mais uma vez eu pergunto para vocês, como é possível pessoas como essas criarem leis que aparentemente parecem ser boas e justas numa sociedade que é corrompida de fato por conta do pecado? Que a gente já aprendeu nas outras lições, que porque existe injustiça, que porque existem coisas que nós analisamos em jornais, revistas, notícias, né? E ficamos assustados com as notícias que aparecem. Como é possível, né? Pais matarem filhos, filhos matarem pais, abusos, pedofilia, e todas essas atrocidades e coisas horríveis que a gente analisa e ficamos emocionados, ficamos chocados, assustados com isso. Como que numa sociedade tão ruim pode existir esse senso de justiça por parte da lei? Como pode existir ainda? Coloque aí a sua resposta no chat. Fique à vontade para colocar a sua opinião para a gente poder prosseguir na lição. E eu vou respondendo ao longo da lição, tá bom? Aqui no ponto 2, a gente já entra falando sobre a justiça de Deus. Que a definição do pastor Cláudio Honor de Andrade, ele fala que a justiça de Deus é um atributo moral e básico de Deus, manifestado pela fidelidade com que o supremo ser trata seus propósitos e decretos.
é a sua fidelidade com a própria natureza. A justiça de Deus entra em ação todas as vezes que sua santidade é agredida. Sua justiça e santidade acham-se intimamente associadas. Não se pode abstrair uma da outra sem violar sua inefável natureza. Olha só, pessoal, que interessante isso aqui. Então, quando a gente analisa a justiça de Deus, muitas vezes as pessoas pensam e ficam apenas um dos atributos de Deus, que é o amor. Mas nós não podemos esquecer que Deus não é apenas amor, que Deus não é metade amor e metade justiça. Deus é um ser perfeito e em tudo que ele faz é perfeito. Então, nós vemos que a justiça, o amor, a santidade, a onipotência, a onipresença, a onisciência, todos os atributos de Deus comunicáveis e não comunicáveis, eles são perfeitos em tudo que Deus faz. Se ele pratica a justiça, ele pratica uma justiça amorosa, se ele pratica amor, ele pratica uma amorosa justiça, então eles estão associados, ok? Eles estão interligados, porque Deus é perfeito. Então, a justiça de Deus, como fala na revista, ela entra em ação quando um dos seus atributos também são afetados, são agredidos, que é a sua santidade. A ira de Deus que será derramada sobre os pecadores quando estará no grande dia em que Deus de fato fará a justiça, ela é derramada não como um atributo dele. A ira não é um atributo de Deus. A ira é uma consequência de sua justiça, de sua santidade e de seu amor. Não é um atributo de Deus. Porque a ira de Deus, ela é santa. A ira de Deus se manifesta onde a sua santidade é violada. A ira de Deus se manifesta onde a justiça é transgredida por parte de sua criação. Então, se Deus não conhece e não punisse ou não tivesse consequências para a quebra de sua lei, para a quebra dos seus mandamentos, ele não seria um Deus justo. Ele não seria um Deus que praticaria a justiça. Vocês entenderam bem? Se Deus criou as leis, e se ele não punir aqueles que transgridem as suas leis, ele seria um Deus injusto. E a justiça de Deus está ligada também ao seu amor. É uma justiça, mas vamos repetir, é uma justiça amorosa. É uma amorosa justiça. Então, aqui fala que das características da justiça de Deus. A gente fala da diferença em que há entre a justiça de Deus e a dos homens. Primeiro, a justiça de Deus, ela é perfeita, como eu falei a vocês. Ela tem a sua fonte no céu. Ela perdoa e salva o pecador da perdição. Ela recompensa as boas ações. Ela é eterna. E ela, 6, a aplicação no tempo de Deus. E a 7ª, não há como escapar dela. Então, a justiça de Deus, ela é perfeita, ela vem no tempo certo, ela não tarda, ela nem atrasa e nem tarda, ela vem no tempo certo. E Deus é diferente, como a gente já falou da diferença da justiça dos homens, é que Deus ele não tem imparcialidade ou parcialidade, ele não tem isso. Ele age segundo a sua perfeição, segundo a sua gloriosa sabiência. Não é como a justiça dos homens que analisa a pessoa, que analisa suas características, não. Deus é um Deus que não tem essa parcialidade como os homens têm. Ele é um Deus perfeito. Então, vou falar melhor depois sobre essa diferença, mas aqui fala da justiça dos homens. Ela falha, às vezes erra. A maioria das vezes ela mais falha, né? Ela tem sua fonte na terra. Presta atenção nisso. Não consegue transformar o transgressor só puni-lo. Grifem isso. Não conseguem transformar
o transgressor, só puni-lo. Grifem isso. Não recompensa as boas ações, pois são deveres do homem. Ela é transitória, pode ser mudada. Grifem isso também. Aplicação imediata, não se fala em longanimidade. E a escapatória, por exemplo, para os imputáveis. Inimputáveis, aqui está entre parênteses, né? Chamado de loucos ou aqueles que têm problemas mentais. Então, foi aquilo que a gente falou do senso de justiça, né? Que diferencia quando a gente apela pelo aspecto filosófico, psiquiatra ou um aspecto jurídico. Então, vamos lá. Essas diferenças aqui que há. Por que eu pedi para vocês grifarem? Porque essas informações são extremamente importantes para a finalização dessa lição. Então, quando nós analisamos esses pontos sobre a justiça de Deus e a justiça dos homens, nós vemos essas grandes diferenças, de fato, que são incomparáveis, né? De fato, a justiça de Deus é perfeita, a justiça do homem é falha. A justiça do homem, ela vem da terra. Ela é transitória, ela pode ser mudada, ela pode ser balanceada. E como é interessante esse ponto, porque de fato é a verdade. Que depende do ponto de vista, depende da situação, depende do momento, porque a justiça de Deus ela não é parcial. Então, quando a gente analisa diversas situações que talvez a gente vê notícias, essa pessoa ela não foi punida. Por exemplo, pessoas que mataram seus pais, elas podem, no dia dos pais, terem um dia livre, elas podem sair da prisão. Isso acontece, pessoal. Assim, são coisas que a gente analisa, gente, que absurdo. Nada a ver isso. E a gente analisa que hoje o senso de justiça da humanidade, ou de muitas pessoas, elas são balanceadas. Alguns, depende da pessoa, elas querem que a justiça, de fato, elas querem que elas sejam punidas, elas querem que elas sofram de acordo com pensamentos ideológicos. Vamos lá, pensamentos ideológicos. Mas muitas vezes, quando a pessoa pratica atos que sejam de fato, que transgridem a lei, elas não querem que sejam punidas. Porque hoje, o senso de justiça das pessoas está muito ligado ao seu posicionamento político e ideológico. A gente vê isso em vários filmes. E daqui a pouco eu vou citar um destes filmes que tem muito disso. Um senso de justiça um pouquinho deturpado. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando nós analisamos e pensamos quando que a justiça de Deus vai ser feita sobre essas pessoas ruins e pessoas más? Quando que Deus ele vai agir em determinadas situações? Quando que isso vai acontecer? Talvez a justiça brasileira deveria ser mais firme com os homens, com aqueles que praticam atos errados, com aqueles que são assassinos, corruptos, contra aqueles homens que são... Sim, de fato, a justiça brasileira poderia sim ser mais firme em determinadas questões, isso é verdade. Mas a gente precisa pensar no seguinte, que nós não podemos confiar na justiça dos homens, na justiça dessa terra. A justiça dessa terra é falha. Ela possui uma mancha que chamamos de pecado. Ela possui esse resquício de pecado. Então, pessoal, enquanto vivemos nessa terra, enquanto Jesus Cristo não restaurar todas as coisas deste mundo, de todas as coisas, toda a sua criação, nós seremos sujeitos a sofrer injustiças. Nós estaremos sujeitos a um mundo de injustiça enquanto Cristo não restaurar todas as coisas. Por isso, esse quadro é interessante dessa diferença entre a justiça dos homens e a justiça de Deus, a justiça divina. As características delas. A justiça do homem pode mudar, é falha. Ela tem a sua fonte em meramente ideias. Talvez o senso de justiça, talvez não. Quando nós analisamos
é de onde vêm, talvez, boas coisas deste mundo, ou atos de justiça, ou atos de bondade, ou onde as pessoas se baseiam o que é certo e o que é errado, é da própria lei de Deus, é da palavra de Deus. Aristóteles mesmo dizia, se não há Deus, para que existem leis? E é verdade. Nós temos leis, Deus estabeleceu leis para que haja um equilíbrio, uma harmonia, para que haja paz em sua criação. E depois da queda, houve todo esse transtorno na criação. E existem leis nas sociedades e no mundo em que vivemos justamente para promover o equilíbrio e a paz. E justamente de onde se basearam isso? Na própria lei de Deus. É de onde vem esse senso das pessoas? O senso de justo e correto vem da lei de Deus, vem da palavra de Deus. Os atos de bondade são resquícios de pessoas que carregam a palavra de Deus. Essa graça comunicável de Deus. Então, não creia e não divulgue, não compartilhe a ideia de que existem pessoas que podem praticar atos de justiça se não foram interferidas, se aquilo não houve interferência ou ligação com a lei de Deus. Talvez ela não é uma pessoa crente, não é uma pessoa que tem uma família crente, ou várias situações possíveis. Talvez ela até seja uma pessoa que não crê em Deus, não acredita em Deus. Mas ainda assim, se a gente tirasse a lei ou esse freio que existe nas pessoas, como um trânsito, vamos dizer assim, imagine se não existissem aquelas placas para que as pessoas colocassem, para que os carros andassem determinada quilometragem. Não, vocês têm que andar a tantos quilômetros por hora. Aqui, nessa estrada, tantos quilômetros por hora. Se não existem sinais, vermelho, pare, amarelo, espere um pouquinho, vai devagar, verde, avance. Se não existissem sinais e essas comunicações no trânsito, se não existissem leis para que as pessoas não dirigissem alcoolizadas e dirigem, acontecem diversos acidentes. Se não existissem leis contra as drogas, não existissem leis e ainda existem pessoas que vendem e que divulgam que usam isso. Imagine se não existissem leis para punir coisas como essa. Contra a pedofilia, contra o estupro, contra o assassinato, contra a corrupção. Imagine se não existissem leis como essas. Como que o mundo seria um caos? O que segura as pessoas de cometerem atos de injustiça não é o seu senso de bondade ou o seu senso de justiça. É o seu senso de medo de serem punidos. Eu estava conversando com uma criança, ela tem 9 anos de idade. E a gente estava conversando uma coisa muito simples. A gente estava falando sobre várias coisas. E ela citou que ela queria que na escola ela pudesse colar. E ela estava conversando isso com a prima dela, que é um pouquinho mais velha que ela. Escuta só. E ela estava lá conversando, falando, não, eu queria que pudesse ser, que pudesse valer colar na prova. Aí eu, ouvindo elas conversando, e a prima dela começou a falar. Eu achei que ia falar uma coisa... Não, parece que ela ia falar muito correto. Ela falou bem assim, nem tudo que é fácil, que aparentemente é mais tranquilo de fazer ou de acontecer, é bom. E é o que a gente deve fazer, é o certo. Ok, verdade. E ela disse assim, imagine só, se o seu colega da frente estiver passando uma cola para você errada e você depois no final vai tirar 0. Oi? Esse é o problema de você colar na prova, porque talvez a pessoa que está do seu lado ou na sua frente vai estar errando nas questões? Vocês entenderam bem? É uma coisa muito simples. O medo das pessoas fazerem muitas vezes o que é errado é simplesmente a consequência da mesma. Aí depois eu perguntei assim para ela, se a sua professora vê que você está colando, o que vai acontecer? Eu vou para a diretoria.
Exatamente, você vai para a diretoria. O que pode acontecer? Uma suspensão, e várias outras coisas que podem acontecer. Por que as pessoas não optam por estudar para a prova e se dedicar? É simples. É só a gente tentar fazer o que é justo e o que é correto. Mas porque é tão fácil a gente ir pela opção que aparentemente é mais interessante e mais fácil para nós. Porque o nosso senso de justiça e de moral está corrompido, pessoal. O nosso senso de justiça e de moralidade está corrompido pelo pecado. E a gente não enxerga isso muito bem. Quando a gente analisa essa história que é verídica que eu falei, e é muito simples, isso pode acontecer, né? Talvez deve ter acontecido com vocês sobre isso. E é exatamente isso que ocorre. Porque as pessoas elas querem optar por aquilo que aparentemente são mais fáceis e não querem optar por aquilo que de fato é o correto. Porque desde que ninguém saiba, desde que ninguém descubra, e eu continue vivendo da mesma maneira que eu vivo, eu vou continuar infringindo a lei, não pagando meus impostos, sendo incorreta com isso, colando na prova, furando a fila, vou continuar praticando esses atos. Nossa, é injusto furar fila? É injusto contar aquela mentirinha pro meu pai, pra minha mãe, pra minha professora, pros meus professores? Se ninguém descobrir, qual o problema? Esse é o problema. Que a gente acha que ninguém está vendo. A gente acha que nós podemos ocultar a nossa mentira, os nossos erros desde o Éden, como Adão e Eva fizeram. Quiseram ocultar, eu vou falar disso na justiça própria, nesse ponto. Eles quiseram ocultar o seu próprio erro, os seus próprios pecados. Eu estou falando aqui, nem estou lendo a revista, mas tudo que eu já estou falando aqui é exatamente o que a revista está tratando. Nesse ponto de semelhanças entre a justiça de Deus e a justiça dos homens. Tem como objetivo o bem da humanidade, nesse ponto 2.2, não tem culpado por inocente, existem condições para excluir a culpa do transgressor, não faz acepção de pessoas, toda transgressão deve ser penalizada, o juiz deve conhecer profundamente a causa e ser imparcial no julgamento, condena o transgressor. Ok, aí você pensa assim, tá, Amanda, a gente lendo isso aqui, não é bem assim a justiça dos homens não, né? Ela não é bem assim, ela não tem, às vezes, o culpado por inocência, não tem esse negócio, às vezes, assim. Ela, às vezes, não tem como objetivo o bem da humanidade. Ela não tem esse negócio de toda transgressão deve ser penalizada. Tá. Não faz exceção de pessoas, não é bem assim. Eu concordo com vocês, se vocês estão pensando assim. Porque aqui a gente está tratando da justiça dos homens não no sentido de ser humanidade, no sentido de ser jurídico. Então, sim, na lei é tudo isso. Não tem exceção de pessoas, ela vai condenar as pessoas que transgridem as leis, que o Estado, que o governo, que o Supremo, né, Tribunal, vamos dizer assim, criou. Né? Nós temos uma Constituição. E nessa Constituição existem diversas leis. Dentro dessas leis, existem quais são as punições para cada uma delas que são transgredidas. Cada uma delas. Então, dentro disso, existem exatamente isso. Essa lei que foi criada e que deve ser aplicada. Mas não significa dizer que ela está sendo aplicada. Mais uma vez, por quê? Por conta que nós estamos envolvidos no mundo onde há injustiça. Enquanto vivemos aqui, enquanto Cristo não restaurar todas as coisas, nós seremos talvez atingidos e veremos esses atos de injustiça. E nós vemos aqui no ponto 3, nos outros tipos de justiça. Nós vemos que da justiça original, que diz respeito à condição moral e espiritual desfrutada pelo primeiro casal, a gente já falou sobre isso, né? Na revista, nas outras edições. Que eles podiam diariamente falar com Deus, Adão e Eva. A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 3. Eles estavam vestidos moral e espiritualmente, e não havia necessidade antes da queda de sacrifício, de derramamento de sangue, pois o pecado não tinha invadido ainda
né, o mundo, não tinha invadido a vida deles. Então, ou seja, antes da queda, mais uma vez a gente vai repetir, eles estavam vestidos da justiça original, ou seja, a justiça que Deus colocou sobre eles ao criá-los. Eles eram também perfeitos. Não tinham pecado, não tinha necessidade de ter sacrifício, derramamento de sangue. Por quê? Porque o pecado não existia. E a Bíblia fala que onde o pecado há, para ele ser estipado, precisa de haver derramamento de sangue. Só que até o momento ali, eles estavam bem livres. Pensa só, estava tudo certo, tudo bem, mas eles queriam ir pelo caminho que eles criaram em suas cabecinhas. Ai, ai, deram conversa à serpente, né? A gente já falou sobre isso. Continuando aqui, eles fizeram, olha só, no ponto 1 do tópico 3. Que diz assim, eles fizeram veste de folhas de figueira que apontava para o próximo tipo de justiça, a própria, que é o outro ponto. O Senhor não aceitou aquilo, por isso Deus matou o animal em sacrifício e fez túnicas para o casal. Assim estava começando um novo capítulo na história da humanidade. Diz respeito à declaração de que o homem faz de si mesmo, na qual atesta ser justo. Então, assim, a gente está aqui, ó, terminou o ponto 1 do tópico 3, e no ponto 2 do tópico 3 já fala sobre a justiça própria, que diz respeito à declaração de que o homem faz de si mesmo, na qual atesta ser justo por seus próprios méritos. Olha só, é a tentativa da humanidade de se vestir exclusivamente, olha só, isso aqui marca isso, com suas boas ações, excluindo qualquer favor divino. É uma declaração de autossuficiência humana. E na Bíblia, são abundantes os exemplos de pessoas que preferiram confiar mais em sua própria justiça do que na justiça de Deus. Veja o exemplo de Caim. Ele apresentou uma oferta de alimentos que produziria era o fruto do seu trabalho. Ali, diante de Deus, ele trazia o seu esforço e o seu suor. Estava cheio de justiça própria. Desprezou a vontade de Deus, a justiça de Deus. Tinha um coração maligno. O Senhor, por isso, não recebeu a sua oferta. Observe também o caso de Uzá, que considerou que por sua condição de levita, olha só, ele era aquele que podia carregar a arca, mas ele estava de maneira errada fazendo isso. Poderia colocar a mão na arca de Deus. E Deus falou que não podia fazer isso. Então, sua justiça própria não pôde protegê-lo. Deus o matou no mesmo instante. Entenderam bem, pessoal? Assim como Adão e Eva, ao transgredirem a lei de Deus, eles pegaram folhas de figueira para cobrir a sua vergonha, querendo fazer a própria justiça, querendo esconder a sua nudez, miséria. Assim é os homens, assim é a humanidade de hoje. Querem esconder, querem através de atos, talvez que pareçam ser de bondade, ou através de situações que pareçam ser legais, esconder de fato o grande câncer que há em suas vidas, que é o pecado. Nós não podemos, com os nossos próprios esforços, estipar o pecado de nossas vidas. Não é simplesmente eu ajudar alguém que é necessitado, vai me trazer com que eu seja alguém justo perante Deus. E muitas vezes a gente fala, ai, fulano é uma boa pessoa, ai, mas ela não tem uma coisa, só falta uma coisa nela, só falta Jesus na vida dela. Que senso é esse que a gente pensa? A gente fala que a pessoa é boa, mas só falta Jesus, como se Jesus fosse um acessório para acrescentar na vida dela. Jesus, ele não é um acessório, pessoal. Jesus não é alguém que vem para acrescentar, ele é aquele que vem para mudar, para tirar mesmo, para limpar a casa, para dar uma nova casa, para restaurar, para dar um novo coração. Se uma pessoa ela pratica atos bons e legais, aparentemente, isso tudo não é porque ela em si mesma é boa. A gente fica comparando esse ato de justiça porque a gente analisa as pessoas por outras pessoas. Os nossos olhos estão meio manchadinhos, estão distorcidos, estão como eu posso dizer, corrompidos, manchados. É como aquela pessoa, como eu, que se eu tirar o óculos, eu não vou conseguir enxergar nitidamente as coisas, porque fica embaçado a minha visão. Eu preciso de óculos para enxergar. E a nossa visão fica assim, espiritualmente falando, ela fica embaçada.
Porque a gente não enxerga que aquilo é uma alma, é um ser que precisa ser salvo. A gente não pode comparar uma pessoa com outra pessoa. Quando a gente compara pessoas com outras pessoas, nós analisamos e vemos, não, essa pessoa aqui é ok, essa pessoa não tanto, mas essa é ok. Não existe isso. Diante de Deus, todas as pessoas precisam ser salvas. Diante de Deus, não há um justo sequer. A justiça de Deus é perfeita. A justiça de Deus, ela é pura, ela é santa. Ela é única. E ela precisa ser aplicada sobre aqueles que transgridem a lei. Não podemos apoiar os nossos atos de injustiça em nossos atos que aparentemente parecem ser bons. Nós não conseguimos, pelos nossos próprios méritos, tornarmos bons, amáveis ou justos. Nossos atos, por mais legais e bonitos que pareçam, elas são manchados pela nossa natureza caída, nossa natureza pecaminosa. E é por isso que eu quero falar para vocês que talvez você esteja envolvido ou lembre-se de algo que você cometeu, que são atos que talvez você esconde de todo mundo. Que são atos que talvez você pratica, que você tem vergonha de dizer para as pessoas. E às vezes, para compensar alguma coisa errada que você fez, você quer fazer algo que visivelmente para todos seja bom. Talvez você vai ler a sua Bíblia, depois de você ter passado horas na internet vendo coisas inadequadas, você falando de não, preciso ler a Bíblia porque eu preciso me consertar. Não, eu tenho que orar porque, né, eu falei um palavrão. Não, eu tenho que fazer isso. E você tenta fazer isso várias vezes. Tentando consertar algo, tentando aparentemente ser justo em sua própria maneira. Tentando fazer atos que pareçam ser justos, mas estão manchados por um coração corrupto. Não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus não quer que a gente viva de migalha. Deus não quer uma vida medíocre para mim e para você. Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida restaurada. Não quer que nosso senso de justiça seja definido por filmes e por séries. Como nós vemos em Batman vs Superman, com o subtítulo A Origem da Justiça. É claro que é um filme que é um prólogo da Liga da Justiça. Mas ali, pessoal, nós vemos dois heróis brigando por disputas políticas e ideológicas. Ah, porque você é um alien, porque você é um extraterrestre, e você é muito poderoso, se você lutar aqui nessa cidade, nesse mundo, você vai destruir e matar inocentes. Assim acontecia. Ah, a maneira como você é o vigilante da noite, a maneira como você pratica a justiça é errado. E eles estavam se confrontando. Pessoas que deveriam ser heróis. Personagens que foram criados para ser heróis estavam lutando entre si. Que coisa é essa? Oh, que absurdo é esse? O senso de justiça das pessoas hoje está cada vez mais distorcido. Antigamente, os heróis, quando eles eram criados, quando eles foram projetados nas telas, nos quadrinhos, para a gente poder conhecê-los, eles eram pessoas que tinham uma moral de fato correta. Eles tinham um senso heróico. E eles faziam de tudo para que as pessoas, os inocentes, não sofressem as penalidades. Hoje, não existe mais esse senso heróico. Hoje, o herói não é de fato um herói, ele é um anti-herói. Ele é aquele herói meio distorcido, que comete pequenas injustiças, que é um ególatra, que preocupa mais com a sua reputação do que, de fato, com o seu objetivo de vida, que é de fato proteger e zelar pela justiça e favorecer os mais desfavorecidos. Há tanta injustiça no mundo. E até hoje, quando nós vamos tentar ver algo que seja bom, há esses atos até mesmo, essas coisas que assistimos. Infelizmente, a justiça sendo distorcida.
Aqueles heróis que foram criados para ser a Liga da Justiça, ser um exemplo de justiça, estão cometendo atos de injustiça. Por quê? Porque eles de fato são personagens. Eles não são reais, eles são fictícios. São apenas personagens. Mas eu quero apresentar para vocês de fato um herói que é real. Um herói que não veio dos quadrinhos, de revistas, de telas de cinema. Um herói que criou todas as coisas, que de fato é 100% Deus e 100% homem, que é justo, que é santo, que é poderoso. É um herói que se humilha, que deu a vida, não por inocentes, mas por pessoas más. Esse herói que é justo, que é santo, ele deu a vida por pessoas ruins, por pessoas que cometeram atos de injustiça contra a sua própria lei. Eu e você cometemos esses atos de injustiça contra a lei do nosso Criador. Mas ele deu a sua vida por pessoas ruins como nós. Ele se humilhou, ele se tornou servo de suas próprias criaturas, servos dos homens. Se usurpou de ser igual a Deus. Rebaixou-se. Então, ele sofreu, ele foi punido. A morte que os transgressores deveriam sofrer, ele sofreu. Ele foi pregado no madeiro, que era o local onde o pior criminoso deveria estar. Aquele que era o único inocente. Ele deu a vida pelos criminosos. Não pelos inocentes, não pelos justos, mas pelos injustos. E aquele onde tinha toda a justiça, onde tinha toda a plenitude, ele conquistou a justiça para os criminosos, para aqueles que são maus, como eu e você. A justiça de Cristo, a obra de Cristo na cruz do Calvário, pôde ser declarada justa diante de Deus Pai. E todos aqueles que confessam, entregam a sua vida a Ele, podem ser declarados justos também. Pois não confiam em sua própria justiça, porque nós não temos justiça, mas confiam na justiça daquele que tudo pode fazer e que fez o impossível por nós. Esse é o Deus da justiça. O Senhor que é a nossa justiça. Pois Jesus é a resposta para a injustiça da humanidade. Temos que nos apropriar da justiça de Jesus pela fé, para não enfrentar a ira justa de Deus. Jesus é, de fato, a nossa justiça. Jesus cumpriu todos os requisitos da justiça de Deus, inclusive o batismo em águas, para poder salvar nossas vidas. Ele é o nosso Jeová Tsidkenu, Senhor, justiça nossa. Glória a Jesus, glória a Deus Pai. Ele é de fato a nossa justiça. Por ele nós podemos declarar sermos justos. Você pode declarar nesta manhã que você é justo diante de Deus? Por causa da obra de Cristo? Talvez você possa dizer, eu creio. Não, eu creio em Jesus, eu sei que me salvou. Ou você pode dizer, eu digo assim, eu não sei por que Ele me salvou. Eu não sei por que Ele me escolheu. Eu não sei por que Ele escolheu derramar a sua justiça sobre mim. Mas é nele que eu confio. Não na minha justiça, mas na justiça de Cristo. Então, nesta manhã, talvez você esteja acomodado ou foi acometido com várias injustiças que pessoas cometeram contra você. Pessoas da sua própria família, pessoas que talvez você confiou, talvez falhou contra você. Mas lembre-se de uma coisa, nós temos um Deus que é Pai, nós temos um Deus que é restaurador, Jesus, que pode restaurar todas as coisas, Ele pode restaurar a sua vida, o seu coração. E Jesus é aquele que ressuscitou dentre os mortos e levará para uma eternidade de gozo a todos aqueles que nele confiam.
Todas as injustiças desse mundo, pessoal, vai passar. Não ligue para o que as pessoas falem de você ou pensem sobre você ser um servo de Deus. Nós somos chamados para ser servos da justiça. Então viva segundo aquele que morreu e ressuscitou por você. Vive para Cristo e por Cristo. Creia que as coisas deste mundo irão passar. E saiba que um dia o justo juiz, ele trará todas as coisas à tona. E ele virá, e ele voltará, e ele mostrará as nossas obras, se elas são boas ou se elas são ruins. Goze da sua juventude, da sua mocidade, vivendo para aquele que chamou você. Não para viver em pecado, não para viver segundo a lei, mas segundo a reta justiça de Deus, segundo a graça, vivendo a vontade do Senhor, pela força do Espírito Santo, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Eu e você podemos viver uma vida plena. Podemos viver uma vida de santidade, uma vida de justiça. Não segundo os homens, mas segundo o nosso Deus Criador. O nosso Deus da justiça. O nosso Jeová Tsidkenu. O nosso Senhor e Salvador. Eu te convido a ofertar nesta manhã. Aí já está aparecendo os meios, os dados bancários, o PicPay, o Pix, a conta bancária. Muitas vezes a gente, na hora de gastar algo para nós, a gente às vezes quer dar um valor que seja alto, a gente não mede esforço, mas às vezes para ofertar, para entregar aquilo que Deus nos deu, porque tudo pertence a Ele. Nós damos às vezes o pouquinho ou o que sobra. Mas eu te convido com fé a entregar o seu melhor nesta manhã, a entregar a sua oferta de coração, a mostrar um coração grato por tudo que Deus fez a você. Creia nisso. Oferte ao Senhor com muita alegria e inteireza de coração. Vamos concluir esta lição. Enquanto vocês ofertam, enquanto vocês meditam nessa revista, eu quero ler a conclusão. Como foi observado, de nada adianta desejar ser aceito por Deus pelos méritos dos atos de bondade praticados. Ser bondoso, sem dúvida, é importante. Entretanto, as boas obras somente têm valor perante o Senhor se a pessoa estiver livre da santa ira de sua justiça, ou seja, salvo. Ou seja, nós vamos ser declarados justos quando Deus Pai olhar para nós e ver Cristo em nossas vidas. Só assim seremos justos. É como um criminoso condenado querer se livrar da prisão por ter dado uma esmola. Olha como isso é forte. Nunca conseguirá desse jeito. O único escape para o homem é entregar a vida a Jesus e receber o livramento da salvação pela justiça consumada na cruz do Calvário. Aleluia. Glória a Deus por todas as coisas. Vamos, nesta manhã, então, orar comigo de onde você está. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, faça isso hoje. Confesse ao Senhor. Entregue a sua vida a Jesus. Creia que Ele tem o melhor para você. Nada deste mundo vale a pena. Tudo isso vai passar. Mas a promessa de Deus é a promessa de vida. É a promessa de vida eterna. E se você que está me ouvindo anda meio desanimado e afastado dos caminhos do Senhor, talvez com peso dos pecados ou vergonha de atos que você cometeu, venha para Cristo. Não corra, não se esconda. Venha para Cristo e Ele irá restaurar a sua vida. Entregue-se ao Senhor verdadeiramente neste dia. Saiba que o Senhor de toda a justiça, que tem uma justiça amorosa e uma amorosa justiça, virá ao seu favor, irá restaurar o seu coração, a sua vida e te dar um novo propósito. Que assim o Senhor ricamente te abençoe. Vamos orar? Senhor meu Deus, louvamos a Ti
por tua graça bendita, por tuas promessas que são infalíveis e são ricas, pela justiça de Cristo, que foi imputada a todos aqueles que creem no nome dele, a todos aqueles que entregam a vida a Jesus. Obrigada, Senhor, por não olhar segundo as nossas transgressões, mas apesar de nossos deméritos, o Senhor nos amou primeiro e o Senhor nos chamou para uma eternidade de gozo. Então eu te peço que neste dia, que haja corações, que haja nomes que serão escritos hoje no livro da vida, que haja almas alcançadas, arrependidas e quebrantadas pelo poder da tua palavra, pelo poder do Espírito Santo manifestado neste dia. Que o Senhor possa abençoar cada um desses juvenis, que eles sejam cheios do teu Santo Espírito, que eles possam ser servos da justiça e testemunhas do Deus vivo nesta terra. Que todos possam ver atos de justiça banhados pela vida em Cristo, em cada ato que eles cometerem nesta vida. Os abençoe, nos ajude neste domingo e nos dê, Senhor Deus, a tua paz, a alegria, a paz que o mundo não pode dar, que só o Senhor pode dar àqueles que estão em ti. Restaure corações nesta noite. No culto de hoje, neste dia, traga, Senhor Deus, alívio às almas cansadas e sobrecarregadas e os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a casa de vocês e onde vocês estiverem. Tenham um domingo abençoado e gracioso na presença de Cristo. Fiquem todos na paz. Tchauzinho.